Então, pessoal, temos uma movimentação bem grande aí no mundo da inteligência artificial, porque essa semana a China resolveu contra-atacar nas inovações de inteligência artificial. Vamos descobrir então o que está acontecendo aqui. Eu estava lendo sobre o DeepSeek R1, que é uma grande inovação tecnológica, não na maneira. Quer dizer, tem uma inovação tecnológica na maneira como eles criaram a tecnologia, mas também ao preço que eles criaram, tá? Então, assim, temos aqui uma notícia, né, que a OpenAI ela talvez vai entrar numa disputa judicial contra o DeepSeek, o qual eles estão falando que potencialmente, né, a DeepSeek potencialmente violou, né, os termos e condições de serviço, usando uma coisa chamada distillation. Distillation é literalmente destilar, o qual você usa um modelo como se fosse estudante e o outro modelo como professor, e aí você cria modelos a partir do output dessa interação, né. Então a gente pode pegar aqui, vamos pegar aqui mais para baixo, vamos se dizer que você quer treinar um modelo de dados, tá, e você pra como você pode fazer? Você pode pegar o modelo base, tá. Então, por exemplo, eu fiz um projeto qual usei um LLM chamado T5, que é só texto a texto, né, é só texto para texto LLM, e ele o que que ele faz? Ele pega um texto, por exemplo, em alemão, ele passa para inglês, ele pega um texto em inglês, passa para alemão. É só isso que esse modelo faz. É um dos primeiros modelos de LLM mesmo, sim, desculpa pela confusão, da câmera, mas é o primeiro modelo, assim, de um dos primeiros modelos de LLM, mas ele é bem prático e ele permite que você faça o que a gente chama de fine tuning. Então, como você faz um fine tuning desse T5? O T5 ele já vem com o modelo pré-definido, e você pega uma camada de dados, né? Vamos fazer de uma outra assim, você pega uma camada de dados e essa camada de dados vai ter uma certa quantidade, sei lá, 655 megabytes de inputs e outputs, qual você vai poder fazer o fine tuning desse modelo. Então, aí você vai poder criar um algoritmo aqui, você vai poder criar um algoritmo, o qual ele carrega esse modelo, deixa pra lá. Então, enquanto ele carrega esse modelo, então, vamos fazer isso aqui, ó. Ele carrega o modelo e ele usa essa camada de dados aqui para poder recondicionar esse modelo. Porque enquanto esse modelo, por exemplo, esse modelo ele faz texto para texto. Então, vamos aqui dizer aqui, texto para texto, né? Desculpa. Texto, texto para texto. E qualquer texto que ele fazia. Então agora eu quero pegar e falar assim: eu quero apenas o seguinte. Eu quero que você pegue nesse mesmo esquema e pegue texto e passa a fazer um output de instruções. E como é que você faz isso? Vai pegar esse modelo aqui que ele vai ter exemplificações de vários textos e instruções e fazer com que esse modelo aqui, em vez de pegar e fazer texto a texto, você vai retreinar esse modelo para que ele possa fazer texto e instruções. E aí, o que isso entra na questão de destilar? É a maneira como você vai gerar esse dado. Você pode gerar esse dado de várias maneiras. Você pode pegar, escrever você mesmo, você pode pegar na internet, de qualquer lugar, ou você pode fazer, conectar com uma outra inteligência artificial, vamos dizer que é o Cloud 3.5, Sonnet, né, que é o que eu usei, por exemplo, e você vai poder usar uma API ou qualquer outra coisa assim para falar assim: "Olha, eu quero que você gere para mim um modelo de dados que ele faça isso, ele me dê textos e instruções, e você gera esse dado para mim". Isso se chama-se destilar, o qual você gera uma camada de dados, e o qual você está usando um outro modelo de dados para gerar essa camada. É isso que é bem normal, assim, é bem comum hoje em dia você fazer isso para você gerar realmente, uma massa de dados, o qual você possa fazer um fine tuning ou retreinar os seus dados. E nisso, o R1, eles estão falando que eles gastaram apenas 5,6 milhões de dólares para desenvolver o seu modelo. Então por isso que, né, esse por isso que a R1 atingiu muitos mercados, né, porque ele demonstrou que você consegue fazer hoje você consegue já,
entrar numa segunda fase uma terceira fase AI, que a gente chama de miniaturização, qual você consegue agora gerar modelos melhores de uma forma mais barata. Enquanto a OpenAI estava aí para gastar 100 bilhões para poder criar sua própria central energética, seus próprios data centers e tudo mais. E isso fez, né, com que a Nvidia perdesse 17% de valor de mercado, né, na segunda-feira, e isso fez com que ele perdeu 589 bilhões de valor de mercado. Isso mostra que o mercado realmente ele é bastante volátil a qualquer coisa, né? Porque hoje em dia as placas Nvidia são as melhores para você treinar modelos. Então existem placas de GPUs, como por exemplo o H100, que eles chamam de Tensor Core, que são GPUs criadas para você realmente treinar inteligência artificial. Não são feitas para jogos, para nada. Elas são feitas exatamente para isso, para treinar modelos de dados e tudo mais. E você está vendo aqui, né, que ele faz o treinamento, quantos parâmetros que ele consegue treinar e tudo mais. Então ele é específico para isso, para que você possa treinar LLMs. E acho que do pessoal do Scale AI falou que na China eles têm mais H100 do que eles dizem que tem. Porque a Nvidia, ela tem um embargo, né, que os Estados Unidos fez, né, para empresas americanas, que empresas americanas não podem vender diretamente produtos ligados ao desenvolvimento de AI para, para empresas chinesas. Então, muita gente está assim, querendo saber também quantos H100s tem lá na China e tudo mais. E tudo isso, né, vem o impacto de que a DeepSeek agora está passando o ChatGPT interesse. E isso furou muita bolha. Eu vi muitas pessoas que fazem vídeos no YouTube que não tem nada a ver com inteligência artificial ou tecnologia falarem sobre o DeepSeek, né? E com isso vem algumas mentiras, né? Algumas desinformações, como por exemplo falando que a DeepSeek não é desinformação, mas como se fosse algo que só apenas o DeepSeek faz, ou algo que seria algo extremamente perigoso, ou algo seria tipo por trás da, por trás das cortinas, entendeu? Falando que o DeepSeek, né, coleta IP, coleta o que você diz no teclado, informação do seu dispositivo e guarda isso na China. Bom, é lógico que a gente vai guardar isso na China, porque é uma empresa chinesa, né? Segundo, que a DeepSeek, ela não faz nada, essas capturas de dados, qualquer empresa hoje faz. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho, por exemplo, eu tenho uma implicação no Vercel, que eu tenho analíticos dela, tá? E eu consigo ver, por exemplo, de onde as pessoas estão vindo. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só que, por exemplo, eu vejo quais páginas as pessoas estão entrando, de onde as pessoas estão vindo, tá vendo? Tá vendo que tem sites da Rússia, vem do Google, vem desse lugar aqui que eu não sei o que é. Então, quais são os visitantes da minha página? Então, você vem em Singapura, Estados Unidos, Irlanda, China, tem 6% vem da China. Qual é o tipo de device que vem? Se é desktop, se é mobile. Quais são os tipos de browsers que eles usam mais? Por exemplo, Chrome é o que mais está sendo usado. Qual o tipo de sistema operacional? Ou seja, eu tenho essas informações e eu não sou a DeepSeek. Eu não sou uma grande empresa, mas eu tenho essas informações vêm através dos analíticos. Isso tudo é capturado e todos os websites hoje na internet têm esse tipo de captura de dados. E também eu vi pessoas falando sobre a DeepSeek, ela não responde sobre a Tiananmen Square, né? Eu posso até tentar ver se ela faz isso na minha máquina local, mas eu tenho certeza que ela não vai fazer. Tanto é que esse aqui é o Llama rodando na minha máquina, ela está rodando a versão 1.5b, que é só 1.1 GB. E vamos perguntar aqui, né? What happened on China in 1989? Na verdade, vamos perguntar aqui qual massacre, né? Massacre. Vamos ver se ele vai responder. Tá vendo? Ele fala que não pode responder e tudo mais. Aí o pessoal fica falando, porque eles não podem falar do massacre da Tiananmen Square. Square Massacre. Que é esse massacre aqui que aconteceu em 1989. Claro que a DeepSeek, como empresa chinesa, ela não vai fazer. Porque imagine você é um desenvolvedor, você mora na China,
você está fazendo um modelo de dados, o qual para você o modelo de dados ele poder sair, né, ele passar a ser usado, ele passa pelo escrutínio do partido chinês. Você vive vamos assim dizer, num país autocrático, no qual você só tem um partido, esse partido ele tem um firewall gigantesco, ele cuida de um monte de coisas, e você é uma empresa que você tá ali só querendo fazer o seu trabalho, cara. Você quer simplesmente fazer o seu LLM funcionar, que todo mundo tem acesso a esse modelo de dados. O que você faz? Você vai realmente não encaixar nas diretrizes do seu partido chinês e você vai simplesmente publicar uma LLM que pode responder coisas sensíveis e que o partido chinês não permite, então você está querendo sumir do dia para noite. Porque se você for um louco que quer sumir do dia da noite, você faz isso. Agora, se você é uma pessoa comum, que você não tem poderes de lutar contra o governo chinês, de você dizer, pô, aqui não, aqui é ter liberdade de expressão e que eu possa fazer as coisas, é uma outra história, cara. Você não é totalmente livre na China para fazer essas coisas. E você, como um cidadão chinês, você tem família lá, você tem um monte de coisa, então você não pode simplesmente vai pegar e criar algo que gere coisas sensíveis ao governo chinês. Simplesmente não pode. Então, assim, não é que a DeepSeek ela trabalha para o governo chinês, é que o governo chinês simplesmente ele é tão forte e tão presente e autocrático na vida do chinês que praticamente você não pode fazer muita coisa ali contra eles, né, cara? Então é isso. Então, assim, é, em vez de a gente pegar e falar assim, pô, os caras estão roubando dados, ou eles estão fazendo essas coisas porque a China manda e tal, você tem que pensar como seria você sendo um chinês desenvolvendo esse tipo de programa, né? Então, assim, eu não seria maluco, cara. Eu colocaria esses filtros mesmo, principalmente porque agora que eu estou ganhando uma puta de uma grana, tô famoso e tudo mais, eu quero me fuder assim, cara. Então, assim, vocês viram aí que o cara lá do Alibaba, mesmo com o Alibaba tendo tanta, como é que fala, visibilidade, mas o cara deu uma sumida aí por um tempo porque começou a falar algumas besteiras sobre a China. Então, assim, eh, eu não farei isso. E eu acho que se você está preocupado, né, se você está preocupado com um R1, então rode ele na sua máquina, tem aqui, ó, olama.com. Você vai rodar na sua máquina, você não vai mandar nada para o partido chinês. Tem algumas, infelizmente, algumas restrições, mas, cara, OpenAI também tem, e OpenAI também passa dados para o governo americano. A OpenAI não é uma empresa transparente. A OpenAI tem umas práticas de mercado bem estranhas. E então, assim, não é algo que não é flor que se cheire. Então, assim, entre DeepSeek e OpenAI, eu vou com a DeepSeek mesmo. China é número um. E se é pra gente virar socialista, é pra gente virar socialista, cara, porque pelo menos esses socialistas aqui estão bem melhores do que os capitalistas americanos. Até o momento. Então é isso, galera. Valeu, valeu por terem visto o vídeo. E, ó, é, chegando a 500 inscritos, eu vou sortear esse livro aqui. Chama Tech Citizen. É meu livro que eu escrevo sobre a área de tecnologia como um todo. E se vocês gostaram, então deixem um like e se inscrevam, beleza? Até mais.